Vanessa, bem-vinda a casa. Obrigada. E aí, como está? Bem. Pode mandar descer, olha, tudo que é carne que você tem. Vamos bater papo? Vamos lá, contar um pouquinho dessa história? Vamos então falar. vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala a respeito de histórias de vida, histórias que realmente, de alguma maneira, nos emocionam e, ao mesmo tempo, nos inspiram. É o caso do Adriano, que vai contar um pouquinho da sua história hoje pra gente. Adriano, o que te trouxe para os Estados Unidos? Trabalhei minha vida inteira com fábrica, com indústria de carne, com comida, com restaurantes. E decidi mudar do Brasil procurando uma nova oportunidade. Isso há quanto tempo? São 4 anos e meio atrás. Mas no Brasil você trabalhava com o quê? Eu trabalhava no ramo de alimentação. Meu avô era açougueiro na Itália. Meu pai migrou em 49 para o Brasil com seu irmão. Abriram o primeiro açougue, o segundo. Em 68 abriram uma fábrica de embutidos, mortadela, linguiça, presunto, essas coisas. E na frente tinha um açougue. Eu nasci em 1969, fui criado dentro dessa indústria. E assim começou a minha história com a alimentação. E essa paixão pela carne e embutidos também? Embutidos, mortadela, presuntado, linguiça, toda essa parte de frios, né? Agora, quando a gente fala a respeito de um embutido artesanal, para chegar à fase industrial, se perde a qualidade nesse processo? Perde. Na realidade, por isso que o ser humano hoje está voltando às suas origens, né? Então, existiu aquela época do industrializado, onde as coisas primeiro eram feitas manualmente, aí veio aquela paixão pelo industrial e modular, né? Tudo igual, tudo formadinho, tudo igualzinho. Nesses últimos anos, o pessoal está querendo sair, consumir menos aditivos, menos corantes, menos produtos industrializados. Então é aí onde nós estamos aqui em Orlando. Quando foi o divisor de águas para você, que você falou, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu acredito e é com essa base que eu vou construir a minha família e os meus negócios? Bom, eu primeiro agradeço muito a Deus e a meus pais, porque eu, quando criança, já fui criado dentro da indústria. Eu não tive uma segunda chance, eu não pude escolher ser outra coisa, a não ser aprender a fazer a gestão daquela fábrica, aquele frigorífico e estar ali administrando. Mas eu acabei me apaixonando por isso. Então, acabei descobrindo que o que eles tinham programado para a minha vida seria melhor do que eu imaginava, porque se tornou uma paixão. Eu sou uma pessoa que tem paixão por gastronomia, por alimento, por tudo isso, né? Essa paixão também fez com que vocês fizessem o hambúrguer que hoje todo mundo comenta e imita também, que são esses hambúrgueres gourmet? O hambúrguer é uma história engraçada, né? A gente fabricava hambúrguer na indústria e em 2003, um pouco antes, 2002, eu fui encontrar o chefe Sérgio Arno, que um grande amigo meu e meu ex-sócio. E ele estava no Jô Soares fazendo uma entrevista, ele disse assim, a comida que eu mais gosto é salsicha. Eu fabricava salsicha por uma marca chamada Frigoreder, que era nossa também, Santo Amaro, e naquele outro dia eu liguei para ele e falei, Sérgio, eu queria te levar algumas salsichas. Ele falou, não, você vai almoçar comigo, eu quero conversar com você. E nós começamos a falar sobre um assunto que se tornou uma lanchonete chamada General Prime Burger, que é a precursora dos hambúrgueres, né? Ela foi
primeiro nós tivemos fazendo, o Rogério, com a Forneria São Paulo, mas eram hambúrgueres de forno. E nós fomos os precursores desse hambúrguer grelhado em charbroil, de 240 gramas, né, o half pound. E hambúrguer de picanha, fomos os nossos precursores, fomos o precursor do hambúrguer de fraldinha. Nossa, já tá me dando água na boca. O Sérgio Arno foi o precursor, foi aquele cara que naquela reunião foi tão engraçado, porque os sócios riram muito de mim, porque eu dei um pulo na cadeira quando o Sérgio anunciou, nós vamos fazer milkshake de Nutella. Cara, eu dei um pulo e falei, meu, eu cresci com Nutella na Itália, porque eu ia muito para a Itália quando criança, e eu vi que existia o milkshake de Nutella, foi para mim, assim, um sonho de criança. Entendeu? Cara, nós vamos fazer milkshake de Nutella. Depois foi imitado, né? O pessoal acabou derivando e usando isso, que bom, né? E assim que foi a parte do hambúrguer. Enfim, aí é o aprendizado todo com esses professores que eu tive na área de restaurante. Então, Adriano, aí você fez toda essa parte, tanto da indústria quanto dos restaurantes, e de repente você fala, não, agora chega, vou embora para os Estados Unidos. Como foi essa vinda para cá e por que os Estados Unidos? Então, na realidade, a gente sempre tenta procurar uma terra perfeita, né? E não existe, né? A verdade é essa, né? Nós vamos para uma aí, mas aqui não tem. Então eu costumo brincar que o Brasil é ruim, mas é bom, e aqui é bom, mas é ruim. Então em todo lugar que você vai, você tem suas alegrias e suas dificuldades, suas tristezas. Imigrar é uma coisa que a pessoa tem que entender, que ela tem que se preparar, porque é uma parte da vida muito difícil, né? Mas, enfim, se você se propôs, tem que ser feito. Então é o que a gente está fazendo, estamos lutando. Mas é tão interessante quando você relata essa parte da história e da sua história de vida, porque muitas pessoas têm vontade de ousar, têm vontade de mudar, mas são tantas raízes que puxam que as pessoas não conseguem dar esse passo. Foi muito difícil para você fechar toda essa estrutura no Brasil? Na realidade, não. Engraçado. Você desapegou, você conseguiu desapegar? Eu sou desapegado, minha esposa também. A gente sempre vive o hoje, o amanhã, então tá tudo bem. Tá pior, tá bom, tá melhor, tá bom. Mas para isso precisa, eu digo que precisa de muita fé. Acreditar no poder divino que o Senhor está sempre nos protegendo e está na nossa frente, abrindo os nossos caminhos, para que a gente venha ter esse desligamento, para não ter essas, sabe, essas coisas que nos prendem, que são as coisas materiais. Então, quando você consegue desprender disso tudo, você consegue dar um passo à frente. Você falou tudo, é a fé e está pautado em Deus. Exato. Então, quando você acredita que Deus é seu Senhor e nada te faltará, você vai aí em cada dia, né? Cada dia é um dia novo, né? E vir para os Estados Unidos, começar tudo de novo, se reinventar. É essa palavra que eu utilizo muito aqui no programa. A gente tem que se reinventar todos os dias, a todo instante. Já entrevistei grandes empresários, pessoas que saíram do Brasil e vieram para cá também em outra condição, grandes empresários no Brasil, que tiveram que se despir de tudo e começar da estaca zero, independentemente da idade. Verdade. Tem que se reinventar, não é, Adriano? Eu vou dar um exemplo. Nós fabricamos uma linguiça que é feita com turkey, peru, frango, maçã, apple, canela em pó, cinnamon e casquinha de limão siciliano, aquele limão amarelo, lemon, né? Então, assim, aqui a coisa é diferente, né? O americano
O gosto também, o paladar é diferente. Você tem que entender a cultura deles e trabalhar. Quando você chegou, você já tinha ideia em montar essa indústria? Eu cheguei para montar a indústria, eu cheguei para isso, né? Então, eu já tinha todo esse plano na minha cabeça, mas não sabia como ia acontecer. Primeiro ano sempre muito difícil, né? As pessoas aqui nos Estados Unidos deixam bem claro que qualquer lugar que você for, até ouvir sobre palestras de abrir negócios nos Estados Unidos, as pessoas vão repetir isso, eu vou repetir para quem estiver ouvindo, para que guarde isso e entenda que é a realidade. Você precisa de 2 anos a 3 anos para você estabelecer um negócio aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então, não venham pensando que vocês vão abrir a sua porta, que no primeiro ano vocês vão estar recebendo seus salários, porque isso pode acontecer se vocês inventarem a roda, como aconteceu conosco no Prime. Nós inventamos essa hamburgueria bacana, essa coisa de... E aí o Prime explodiu, né? O meu restaurante italiano foi realmente decolar no segundo ano dele no Brasil. Aconteceu a mesma coisa, está acontecendo a mesma coisa aqui. A Cadre está agora, né, depois de... nós vendemos muitos hotéis. Imagina o chefe do Hilton, do Marriott World, do JW Marriott, do Shingle Resort, Rosen Inn, tantos hotéis, colocar uma empresa ali e saber, porque eles vão fazer um evento para 800 pessoas. Essa empresa vai entregar qualidade, vai entregar o padrão deles, não vai deixar ele na mão. Quando você pensa nas pessoas, você citou alguns nomes, essas pessoas te inspiram? Sim. Eu sempre lembro deles, né? Não tem como você não se inspirar, né? Enzo era um professor, um gentleman, um cara que começou na produção, foi para marketing, fez todo o segmento do processamento carne italiano, foi presidente da Kraft Food Italia, Negroni, Fini, Vernizzi, e depois contratado como braço direito do Cremonini no mundo. Me inspira, lógico que me inspira, profissionalismo dos italianos, profissionalismo dos alemães. E essa base da Itália, por que os Estados Unidos e não a Itália, então? Porque, na realidade, na Itália, eu seria um cara, assim, não tão preparado quanto aqui, né? Não, assim, aqui eu tenho a tecnologia italiana, eu tenho a tecnologia alemã, eu tenho a culinária italiana, eu sei um pouco da culinária brasileira, estudei panificação e confeitaria, porque eu fiz 2 anos de escola de gastronomia com o Álvaro Rodrigues, que é um cara bacana, figuraça aí, parte de bolo, confeitaria, essas coisas. E ele estava sempre na televisão dando as receitas dele. Ele é um cara muito bom, muito bom. E a mão de obra aqui? A mão de obra é muito ruim. Tirando o Cláudio, que é um querido amigo. Um beijo pro Cláudio, que vai assistir um beijo pra Aline também, um beijo pro... né? Mas assim, as pessoas não estão preparadas, né? São pessoas que não conhecem, e você treinar é muito difícil. Então, eu fico preso a poucos funcionários para tentar manter padrão. E isso é normal. Para você formar uma equipe vão aí 5, 6 anos, né? Para você formar uma equipe. Uma equipe boa de ponta, né? Que podem tocar o negócio sozinho. Por que Orlando? Então, Orlando foi o amor ao Windermere, né? A gente bateu o olho ali naquele lugar e, assim, meio que... Você encontrou seu lugar no mundo? Não sei se encontrei, pelo menos por enquanto. Por enquanto, né? Eu falo que quando eu ia para a Itália, meu pai, em casa a gente falava italiano só. Sim. Porque meu tio morava com a gente, ele era solteiro. Então era italiano que se falava da mesma forma com que... É muito fácil de entender isso quando você mora fora, né? Então, por exemplo, nós aqui em casa falamos português, né? Os brasileiros aqui de Orlando, em casa falam português. E lá em casa a gente falava italiano, porque meu pai era a língua mãe dele, né? E aí na Itália eu era tratado como brasiliano, né? Sim, você tem dupla cidadania. No Brasil era o italiano lá, filho do Tony, italiano.
no Brasil é tido como italiano. E aqui eu cheguei como alien, né? Você chega como um cara verde, entendeu? Que voa de bicicleta. Você é chamado de alien. Então, te prepara aí, porque... A língua foi um entrave aqui ou não? Na realidade, sim. Eu sempre tive dificuldade com idiomas, apesar que eu falo o italiano fluente, português, né? Castelhano falo pouco. Tive que aprender alemão por conta da salsicharia. Eu tenho até uma história engraçada. A gente estava indo da Alemanha para a França. Minha esposa estava comigo e aí o maquinista veio do trem na Alemanha dizer para mim Der Zug sind Streicht. E colocar a mão na cabeça e eu não sabia o que era Streicht, mas Der Zug era o trem. Então eu olhei para minha esposa e falei, olha, Jennifer, uma tragédia. Vou aprender o alemão. O trem está destruído. Streicht está destruído, brincando com ela, né? E aí depois eu vim a saber que Streicht, na realidade, é a mesma coisa que Strike, em inglês, que é greve, né? Strike, né? Então, estava em greve, então... Mas, menos mal, né? Então foi isso. E o inglês a gente, dizem que são 5 anos para você falar fluentemente, né? Tirando o sotaque, limpando um pouco o sotaque são também. 5 anos pelo ouvido e tal. Isso. Sotaque, eu acho que a gente nunca perde, né? O brasileiro começa a falar inglês, você já sabe. Isso Você é brasileiro, todo mundo é brasileiro. Você fala, pô, tô me dando super bem, tô falando inglês fluente. Aí o atendente fala, Brasil! Aí você fala, não tô falando nada em inglês, você volta para estaca zero. Olha, e o pessoal que fala aí que vai aprender inglês em 3 meses... Ah, meu filho, não acredita não. Não tem essa não adianta não. Quer dizer, né? Ninguém sabe, né? O poder da mente, mas tudo bem. Agora, em relação à sua vinda, à sua vontade de vencer neste país também, começar tudo de novo, se reinventar, para poucos. Isso requer muita coragem. E é o que eu digo, uma pessoa, para ela ter coragem, ela tem que ter uma base, e essa base é a família. A sua sorte, que muita gente não tem essa mesma oportunidade de vir com a família para cá. Isso te dá um suporte também, não é, Adriano? Agora, a dupla cidadania, por ser cidadão também italiano, facilitou os negócios aqui para você? Sim. Não para mim, que sou descendente de português, tenho dupla cidadania, para mim. Portugal não deu, mas Itália dá. Itália dá. E engraçado, tem muito brasileiro indo para Portugal também, menino. Né? Olha aí. Todo mundo fala assim, vai para Portugal, não. Estados Unidos. Eu escolhi Estados Unidos, né? Vamos tentar aqui. Eu tô com 49, vou fazer 50 anos. Eu me sinto... Tá novo. Eu me sinto que nem, sei lá... É só você pensar que o Walt Disney, ele começou isso tudo com bastante mais idade, né? E olha só tudo que se transformou isso aqui. Meu Deus, olha, a Disney hoje é um mundo. É um mundo, tudo é Disney. Quem mora aqui sabe o quanto a Disney é grandiosa. Então, isso são homens que acabam inspirando, fazem parte da nossa história e acabam nos inspirando também, né? Que pessoas que conseguiram. Eu brinco, eu tenho um personagem na Bíblia que chama Caleb, né? Eu falo que eu sou Caleb, um cara velho de 50 anos e que todo dia que abre a porta do seu negócio eu falo assim, eu me sinto jovem como eu tinha 18 anos. Então, esse é meu sentimento toda vez que eu abro essa porta aí. Cadre, daqui para frente, quais são os sonhos, objetivos? Vários sonhos. A gente quer abrir agora a rotisserie, a parte de comida pronta, e a gente quer abrir novas lojas, e a ideia é fazer franquias. Então tem muita coisa para vir aí, se Deus quiser. Olha, eu desejo muita sorte, muito sucesso, que Deus continue te abençoando grandemente. E a gente vai ter outras oportunidades com o Adriano. Vamos preparar um prato futuramente. Agora que eu sei até que a confeitaria, a patisserie também, né? Tudo aí. Então, ao invés, não sei, vamos carne com um bom bolo, uma boa sobremesa.
Italiana ou americana, Adriano? Não, aí na realidade... Ou brasileira? Então, a sobremesa tem as italianas, Sim. senão vai para o brasileiro Quem bem cozinha feito, na sua né? casa? Então, na realidade, na minha casa ninguém cozinha. Minha esposa... É engraçado, né? Minha esposa cozinha, ela não é a praia dela, ela não curte, ela sabe cozinhar, ela cozinha bem. Ela tem... Ele sabe que ela vai assistir. Não, ela sabe que ela sabe, mas ela não curte, mas ela cozinha. E assim, quando as crianças estão com vontade, ou ela mesma está com vontade de comer melhor, aí eu vou para a cozinha e faço alguma coisa. Você me chamou a atenção para um detalhe. Muitas mulheres, homens que vêm para cá, têm esse problema, não sabem cozinhar, mas aqui, gente, a vida é um pouco diferente do que muitas pessoas estão acostumadas no Brasil. Não em relação à nossa cultura, enfim, mas nós cozinhamos, é uma coisa normal e natural. Só que aí você tem que aprender algumas coisas para não ficar no trivial todos os dias. E você tem projeto para isso também? Na realidade hoje a gente já... Passar o seu conhecimento? Eu tenho um Instagram onde eu ensino as pessoas a preparar os produtos que compram da gente ou alguns outros produtos que acompanham, né? Outro dia eu ensinei uma batata, gratin de batata, né? Eu fui num restaurante aqui caríssimo e a carne estava maravilhosa e o gratin de batata estava ruim. Gratin de batata. Explica para quem está nos É uma assistindo. batata gratinada, né? Então você fatia a batata fininha. Existe um truque nesse prato para você preparar ele com uma frigideira. Se puder não ter cabo de borracha, para você poder terminar no forno e gratinar. Então ela vai dourando por baixo, você vai colocando as batatas fatiadas finas, queijo, creme de leite, manteiga, um pouquinho de sal. Eu usei queijo fontina, que é um queijo que funde, muito bom. E aí você vai fazendo essas camadas e no final você vai com essa frigideira pro forno e gratina. Então isso é um acompanhamento delicioso para um steak, para uma carne grelhada, para um ribeye, para um belo steak de picanha cortado. Né? Qual é a sua carne preferida? Todas. Eu sou carnívoro, né? Apesar que eu amo pão, amo massa, a parte de massa italiana, então... Qual é o seu prato preferido? Então, aí é difícil, são vários também. Quando criança, me lembro da minha mãe, né, dobrando o capelete, eu com ela ali. Então, o capelete em brodo, a lasanha, virou uma assinatura do meu restaurante. Quem é nutriente da gastronomia sabe, fala dessa lasanha. Você já ensinou essa lasanha no Insta? Então vamos ensinar? Não, essa não dá. Desculpa, tem coisa que não dá para ensinar. Essa lasanha não dá. Eu já tive um amigo meu que é da televisão, bem conhecido. Adriano, me ensina lasanha. Eu falei, olha, essa eu não posso. Mas é um segredo de família dele? Então, na realidade você vê, isso foi... Aprendam tudo que seus pais tiverem para ensinar, porque isso foi culinária da minha mãe, da minha nona, da minha mãe. Então, eu sempre tive interesse de aprender, apesar de trabalhar na fábrica, eu amava essa parte de cozinha e eu fui aprendendo. A dica que você dá para quem quer comprar carne? Quando chega no supermercado, vê aquela gôndola cheia de carnes, mas não tem muito entendimento, qual é a principal dica? Para a dona de casa que está ali, está saindo da agora e está indo lá comprar, fazer sua comprinha de mercado. Eu ia vender o meu peixe, porque ia ser mais fácil se você viesse para Cadre, porque eu ia estar aqui para te explicar. Mas se não, você... A carne tem que estar bem vermelhinha? Ela tem que estar com a coloração vermelha, olha a data dela, enfim... Quando a gente congela... É difícil sem saber, né? Mas assim, quando a gente faz um congelamento de uma carne, quanto tempo congelada ela tem uma durabilidade boa? Então depende do tratamento dessa carne. A sorte aqui nos Estados Unidos é que você tem a cadeia de frio muito boa. Então a carne quando você... Uma parte técnica, vai. Vamos falar alguma coisa de técnica. A carne quando você tem o rigor mortis, o pH dela no resfriamento, nas 24 primeiras horas, ela vai para 5.3, 5.2 de pH. Ela primeiro acidifica e depois ela sobe um pouco até 5.3. Esse é um pH excelente da carne, onde ela vai estar com a textura, o sabor perfeito, coloração, tudo muito bom. Dali para frente, quando ela começa a perder temperatura, esse pH sobe, ele vai para 5.1, 6,
e dali para diante. Aí começa aquele gosto de fígado, começa aquela coisa diferente. E isso é temperatura. Então, gôndolas abertas, cuidado, porque as pessoas pegam a carne, tiram, põem. Carne aqui nos Estados Unidos que vem da Austrália, resfriada, também é um problema para você mapear. Então muita gente me fala, essas carnes australianas têm gosto de fígado. Eu falo, meu Deus. Vamos trabalhar com trabalhar com a carne americana, já que está nos Estados Unidos. Quando eu tiver a carne brasileira, aí vai começar aquela moda do grass feed, né, que é a alimentação em grama, que é o que a gente tem lá no Brasil, apesar de que aqui o bovino ele tem uma genética, né, muito boa, uma coisa realmente o marmoreio, né? É muito bom. É muito bom. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual o segredo do sucesso? Me fala você, porque eu preciso saber. Também estou querendo aprender, mas, enfim, o que eu tenho para mim é 95% de trabalho e 5% de talento. Para quem está vindo para cá, qual é a sua principal dica? Venha sabendo que você vai fazer um downgrade na tua vida. Então, se você estava acostumado com um nível de vida mais alto, venha para cá com um nível de vida mais baixo, porque até você começar com o teu negócio, começar a fazer dinheiro, você pode passar por uma situação muito difícil. Então, não vem querendo manter nível de vida, porque você tem uma grande chance de se dar mal e se dar muito mal. Né? Eu vejo pessoas chegando aqui com dinheiro, compram uma casa e aquele dinheiro que elas tinham. E agora? E agora? E agora? O que vão fazer? Então... Step by step. Step by step. Chegam aqui, venham, né, com o pé no chão, procurem o que fazer, mas para quem quiser vir para os Estados Unidos, é um país maravilhoso também para se morar, com certeza. Preconceito em relação a imigrantes? Sim. É engraçado que a Bíblia mesmo fala, né, sobre que deu o mesmo direito ao imigrante, né? O imigrante sempre vai sofrer preconceito, não tem como não, né? Mas depois eles te respeitam. A partir do momento que você faz um bom trabalho, você é comprometido e você não dá um jeitinho, porque aqui não existem jeitinhos, aqui é tudo certo. E por incrível que pareça, se você está disposto a ter uma vida nova, a recomeçar, a se reinventar e principalmente com muita fé, muita dedicação e muito trabalho, com certeza você vai ser um grande vencedor em qualquer lugar do mundo. Eu já tentei encerrar essa entrevista com o Adriano umas 3 vezes, não consegui. Porque ele é um bate-papo tão bom e ele tem tanta coisa para nos ensinar que realmente às vezes se torna inevitável mais uma pergunta, mais um questionamento, porque é um case de sucesso, com o pé no chão, com a realidade que vive, e eu tenho certeza absoluta que vamos ouvir falar muito da Kadri aqui nos Estados Unidos. E óbvio, eu conto tudo para vocês. Adriano, muito obrigada. Obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, amém. Obrigado, viu? Gente, que história de vida, né? Olha, história que nos inspira e também nos apaixona. Conhecemos hoje a história do Adriano. Quem sabe qual será a próxima história? Isso você acompanha no próximo programa. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. E não esquece de seguir a gente no Instagram, Vanessa Campos TV. Te vejo. Até mais. Tchau.